Fala, galera! Chegamos mais um podcast, mais uma gravação incrível, junto com essa pessoa incrível, maravilhosa que estamos aqui do lado hoje, sempre, mas hoje, olha... Você tá preparado? Você tá preparado? Cadê o meu negócio? Pegaram meu negócio, meu chicote. Chega! Obrigada, audiência! Pegaram meu chicote, porque hoje o chicote vai rodar. E, faz feitiço, vai a mão assim. Vai ser Pronto. tipo Jesus entrando no templo, assim, acabando com Raça de víboras! Esse Não. é João, amor. Nossa, Desculpa, eu pensei nisso também, veio na minha cabeça. Eita, Jesus. Mas enfim. Ainda bem que a gente tá com as pessoas certas nessa mesa. Mas glória a Deus, gente. Estamos com um casal aqui poderosíssimo. Um casal de impacto. E que impacta. Que tem impacto com Deus. E que é um surreal, sucesso. Né? Não, é mais legal que esse casal já tava sempre ouvindo a gente, né? Já estava. Eu tava lembrando hoje. Mandou beijinhos o seu pra ele já aqui. mandou beijinho. Eu lembro do seu falar, a galera falou assim: Gustavo, você falou tão alto que eu tomei até um susto. Eu tava lembrando disso. Eu falei assim: olha, verdade. esse casal então é importante ter eles aqui, né? Muito Sempre engajados com a gente, sempre Deus. com essa igreja. Então é uma honra recebê-los, Judete e Santana. Que bom sentar para ouvi-los. Hoje já estamos aqui se preparando por dentro, porque vai bater, o chicote vai estalar. Ah, Jesus, mas vai ser bom. É bom pra gente ouvir importante. também. É importante. Deus corrige Amém. quem Ele ama. Amém. É isso. Esse é o amor Paz dele a sobre todos. nós. Amém. Boa noite. E uma honra é nossa de estar aqui diante de vocês e fazendo algo para Deus. Amém. Boa noite, a paz do Senhor, Amém. a todos que estão nos assistindo, né? E eu sou a Judete do Santana. E eu sou o Santana da Judéia. Gente, sobe coraçõezinhos aí, vai. É. Sobe coração. Que lindo, gente. Judete do Santana, Santana da Judete. Que coisa linda. Mas antes disso, boa noite, audiência! Uau! Hoje a gente tá um pouquinho diferente esse ambiente, Glória né? a Deus, A gente vai deixar eles fazerem um ruidinho agora, vai, audiência. Gente, nós temos muita audiência hoje. É. Por trás das câmeras hoje tá bombando. Talvez a gente depois mostre um trechinho de como foi esse por trás das câmeras. Podemos mostrar. Mas por enquanto, foca em nós, né? No final, o cameraman, se ele quiser virar o celular, dar um tchauzinho, ele tá autorizado, né? Você tá autorizado? Super autorizado. Tá Aqui autorizado. nós podemos É melhor, né? A gente autoriza. Fortalece, É isso. Amém. Gente, que presente ter vocês aqui, de verdade. Eu Sim. acho que diante do momento que nós estamos vivendo de vida, de sociedade, de relacionamentos, né? Falar sobre constituição de família é tão importante. Falar sobre essa base familiar, falar sobre casamento, né? Que é o ministério que vocês hoje tocam e vivem, né? Diariamente na pele. Então, é um presente para nós enquanto pessoa, né? Mas é um presente também para essa sociedade, né? Para todos essa que estão igreja, te ouvindo, para essa igreja, né? Que vai receber essa semente sobre o que é de fato um relacionamento, que não, a gente estava aqui nos bastidores, não é uma coisa óbvia, né? Que exige muitas decisões, muitas escolhas, muito esforço. E para começar esse nosso bate-papo, nós queremos entender quem são, então, né? Essa história de vocês, do Gil, do Santana, Santana da Gil. Então, conta pra gente quem são vocês. Então, eu vou começar lá do início para poder todo mundo entender, né? Nós somos de estados diferentes, nós não nos conhecemos bem depois aqui em São Paulo. Eu primeiro conheci ela passeando lá pelo centro antigo do Jaraguá. Uau. E depois nós nos encontramos aqui no Jardim Ipanema. Foi onde começou o nosso relacionamento. Primeiro como amigos, né? E depois começamos a namorar. Né? Então, eu já paquerava ela antes, né? Bem antes, mas ela não atendia os meus, não atendia os meus chamados, não dava bola. O homem tem Mas- que caçar mesmo, né? Mulher Enfim, virtuosa. Mulher virtuosa. Quem achará? Então, Deixa. quer falar? Não pode falar. Essa parte ela conta quer a sua falar. versão, Judete, porque você não dava atenção pro irmão Santana. Ignorou a paquera. Ignorou a Então, paquera. eu não prestava atenção. Por quê? Eu era comprometida. Então, assim, eu sempre tive essa visão. Quando a gente está comprometida,
não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, Sim. o alvo, entendeu? Então, Nossa. assim, eu sempre tive isso. E voltando um pouquinho antes dessa situação, então, quando eu vim, como ele falou que a gente somos de estado diferente, eu vim da Bahia com 17 anos. Veio primeiro meu irmão, depois veio eu e meus pais. E foi, assim, uma experiência única. Por quê? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu não conhecia... Eu tinha primos aqui, mas não conhecia, assim... pessoalmente, entendeu? E quando eu vim conhecer minha prima, que hoje eu tenho ela como minha segunda mãe, foi assim, maravilhoso. E ali, quando eu cheguei em São Paulo, que eu me vi sozinha, que minha mãe não veio com minhas irmãs, só depois de 2 meses, e essa minha prima me acolheu de tal forma que eu falei assim, é aqui que eu vou ficar, é aqui o meu lugar. Entendeu? E realmente, assim, são 30 anos que eu estou aqui em São Paulo, eu voltei na minha cidade, na minha origem, 2 vezes. Pretendo, sim, porque o pastor, um tempo atrás, ele ministrou sobre voltar às suas origens, e isso tocou muito no meu coração, entendeu? E eu pretendo, sim, voltar. Falta condições financeiras, mas eu creio que Deus é o Deus do ouro e da prata. Amém, E Ele glória a vai Deus. nos dar para a gente realizar esse sonho. É isso. E eu sou mãe de 2 filhos, Gabriel, Eu sou fã desse menino. né? E o Maravilhoso. Kevin Henrique, que é o mais velho, tem 21 anos, o Gabriel 14 anos. E assim, é maravilhoso saber que o que Deus fez na minha vida. Vou começar agora do comecinho. Quando eu tinha por volta de 18 anos para 19 anos, eu fui ao médico, um ginecologista, e ele pediu alguns exames. Ele falou assim, ele foi bem claro, porque médico, você sabe, né, que ele é bem claro, ele é bem... E ele falou assim, pelos os exames eu voltei, ele falou assim, você não vai ser mãe. E eu olhei assim para ele e falei, meu Deus, mas amém. Por que que eu amei e não adentrou isso dentro do meu coração? Porque eu sempre ouvi que eu nunca ia casar, nem ia namorar. Meu Deus. Porque eu era muito exigente. E realmente meus namoros só duravam, era experiência de 3 meses. Não passava de 3 meses, não dava certo. E depois eu comecei a namorar um rapaz mais velho que eu. Só era praticamente o dobro da minha idade, só que a gente namorou um tempo, mais ou menos 8 meses, terminamos, aí tentamos de novo, e aí toda a minha família falava assim, olha, não vai dar certo, não vai dar certo. E ali eu tentando, entendeu? Só que um dia aconteceu algo que entristeceu meu coração. Eu falei, não quero mais. Não quero mais. E aí eu terminei e foi uma sofrência. Eu falei, meu Deus. Chorava, mas eu falei, não, eu não vou. Vou continuar firme. E fomos. E aí passou esses 3 meses, 4 meses, mas foi. Aí conheci o Santana e no final de 93, no primeiro momento fomos amigos, que aí já tinha uma na fila e eu falei assim, não quero. Ele não já tá gostando, né? Mas realmente foi isso, já tinha uma na frente e eu falei, não dá. E se passaram os 2 meses, não deu certo o namoro, e aí a Judete, peraí, fura olho, né? Amém, aí a gente começou a amizade, né? Realmente foi uma amizade, só que assim, ele falava que ele também tinha terminado um relacionamento há pouco tempo, então a gente falava só do que a gente estava passando, entendeu? Só que nessa história a gente começou, só que aí eu sempre fui mais orgulhosa, tá? Começou o sentimento, só que eu guardei aquilo para mim, né? Eu falei assim, até porque eu sempre fui uma pessoa que, assim, primeiro tem que vir do homem, não da mulher. Então, entendeu? É isso, meus pais sempre, principalmente minha mãe, me ensinou. Sim.
um certo dia, ele falou assim, vamos no churrasco? Eu falei, aonde? Aí eu falei, quem vai? Aí como eu já conhecia as irmãs dele, né, que hoje são minhas cunhadas, né, e eu louvo a Deus por isso. E ele falou, mas vai meu pai e minhas duas irmãs. Eu falei, amém, eu vou. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, ele não me pediu em namoro. Como Nem assim? noivado. Oi. Foi assim, já chegou chegando. Deu um beijo, eu aceitei e ali começou o namoro, entendeu? Nossa, Olha gente, só. glória a Deus. Conquistou de primeira. Isso é considerado amor. Amor à primeira vista existe? Sim, com certeza. Eu creio que assim foi. Deus colocou o Santana na minha vida no momento certo, na hora certa. Uau. Entendeu? Porque assim. Queridos! Vitória, vitória. Eu confesso para vocês que assim chegou um determinado tempo da minha vida que assim eu não queria mais viver. Meu Entendeu? Deus. Não queria mais viver. Eu falava assim, eu não quero mais viver. Entendeu? Porque assim, há situações que aí me deixava triste. Eu falava assim, Senhor. E quando o Santana chegou, né? Entrou na minha vida, realmente ele, assim, as coisas começaram a mudar, assim, tremendamente. E eu louvo a Deus por isso, entendeu? E com 8 meses de namoro, frisa isso, tá? 8 meses de namoro. Ele chegou até a mim e falou assim, o que você pretende comigo? Eu falei, oi? Assim, nós não O estamos Santana namorando? perguntou pra Falei, mas a gente não está Sabe, namorando? sim. Aí ele falou assim, mas eu pretendo algo mais a sério. Eu falei assim, opa, o negócio tá fluindo, né? Aí ele falou, você aceita? Eu falei, sim. Foi que tudo começou, agora eu vou deixar ele falar. E aí? E aí? Da onde veio essa ousadia toda de chegar já, roll, né? Daqui a pouco já roll de novo, né? São decisões que tomamos no longo da caminhada, né? Então, eu já tinha 26 anos, eu já morava 7 anos e meio sozinha, então eu já sabia o que era cuidar de uma casa, das responsabilidades de uma casa, como eu te falei aqui no início. As pessoas até me questionavam por que eu não arranjava logo uma esposa, uma mulher para morar comigo, e eu sempre falava, olha, ainda não é o momento, né? Porque eu ainda não tenho uma vida estável financeira. E para se tirar uma mulher, uma moça, uma filha da casa de um pai, você tem que oferecer a ela pelo menos o que o pai oferece. Então, naquele momento, nesse período de 7 anos que eu morei sozinha, eu não tinha essa condição. Mas quando nós começamos a namorar e eu pedi em namoro, então eu já via que eu tinha uma condição financeira já que podia sustentar uma casa, uma família, né? Então eu já tinha feito alguns cursos profissionalizantes, que são cursos que te proporcionam uma promoção rápida, um dinheiro mais rápido. Entendeu? Então foi isso que eu fiz, e aí eu trabalhava numa empresa muito boa, ganhava razoável, né? Então foi tudo muito calculado, racional, né? Foi tudo bem programado. No dia que nós nos casamos, nós não ficamos devendo nada para ninguém. Meu Deus. Foi tudo comprado à vista, enfim, foi tudo programado direitinho, ainda que nós não éramos ainda cristão, mas nós tinha tudo certinho, tudo bem alinhado, a parte financeira. Foi tudo, deu certo, como a gente planejou. E graças a Deus está dando certo até hoje, né? Porque fizemos promessas um para o outro, diante de Deus, do sacerdote, dos familiares, dos convidados, né? Aquelas promessas que todo mundo faz, mas nem todo mundo cumpre, né? De amar um ao outro até que a vida nos separe. Né? Então é isso que nós estamos fazendo. Nós temos algumas divergências, sim, temos problemas, sim, mas como a promessa a gente faz diante do povo, né? Diante de Deus. Diante de Deus e do povo, de que
nas dificuldades, também nós nos amaríamos, por que não? É isso. Uhum. Então é isso que fazemos. Temos os problemas, sim, mas tentamos resolver no diálogo, né? E um dos problemas dos casamentos hoje é a falta do diálogo. Diálogo. Sim. O diálogo. Um outro problema não é o dinheiro, mas a falta dele. Uhum. Então, se vocês não têm diálogo, fica difícil, né? Sim. Sim. Então, você vê muitas pessoas assim, eu não tenho nada, mas eu sou feliz. Por quê? Porque ele tem um diálogo dentro de casa. Eles Uhum. têm uma família unida dentro de casa, né? Uhum. E é isso que falta hoje nos relacionamentos, hoje é o diálogo, né? Uhum. Pessoas que não conversam, cada um fica no seu canto, curtindo os seus problemas, não divide o problema Sim. com o familiar, com a Entra na caixinha esposa. do nada. Fica ali naquela caixinha. Ou do tudo. É difícil. Você trouxe um ponto muito legal, que é isso do financeiro. E aí eu fiquei com uma curiosidade minha, assim, tipo, em que momento você acha que é legal o casal se programar financeiramente para um próximo passo? Porque é isso, tem o plano, mas quando a hora fala assim, agora a gente vai começar a semear nesse futuro. Então, nós éramos de um ministério onde nós congregamos 20 anos, né? E o nosso pastor, ele foi diretor financeiro de uma empresa multinacional por 37 anos. Uhum. Então, ele nos orientava muito sobre essa parte financeira, né? Então, tudo que você deseja, você tem que colocar no papel e apresentar a Deus. Amém. E se for da vontade de Deus, e você se planejar, que o planejamento depende de você, não de Deus. Né? Ele vai te abençoar se você fizer a tua parte também, né? Uhum. Você vai comprar um carro novo, você vai planejar quanto você vai guardar por mês para poder chegar naquele carro que você está querendo comprar. Então, você tem que colocar no papel e planejar o passo a passo do quanto você vai guardar por mês, por quantos anos, para poder chegar naquele valor que você possa adquirir aquele bem desejado, né? Dá um passo de fé também, né? Um passo de fé, com certeza, né? E você fazendo tudo isso, com certeza você vai alcançar o objetivo. E Deus, ele nunca te dá só aquilo, se tudo estiver nos conformes, aquilo que você pediu, vai dar sempre além daquilo que você Amém. desejou e planejou. Amém? Amém. E administrar é muito importante, né? E parte de um princípio de administrar a sua vida, né? Uhum. Quando a gente fala com de certeza. família, né, eu vejo que é uma questão de liderança, né? Sim, Principalmente sim. do papel do homem, que tem essa liderança mais Sacerdotal. sacerdotal, que já vem constituída por Deus, né? Mas antes de você conseguir liderar, como você trouxe, uma família, você tem que saber liderar você mesmo. Sim. Né? Você tem que saber administrar suas finanças para você. Sim. Então, se você não está conseguindo nem cuidar das suas finanças, imagina cuidar de uma família. Eu amei essa reflexão, né, que você trouxe sobre, quando eu vou casar com alguém, vou constituir a família com alguém, preciso saber se eu posso proporcionar o mesmo bem-estar, a mesma saúde, a mesma condições financeiras do que a pessoa já vive hoje, né? Uhum. Então, achei isso um ponto bem interessante. Bem interessante Isso é mesmo. legal, que eu fiquei curiosa também. E isso se aplica à mulher, porque, obviamente, o homem tem esse peso, tipo assim, você tem que estar preparado para fazer isso sustento. Mas, tipo, aonde que a mulher também entra nessa situação, né? Hoje alguns não tem muito problema, né? Porque todo mundo tem sua parte financeira, né? Sim. Mas alguns pastores recomendam assim, né? Que... Bom, fica difícil, né? Da gente falar, mas... Pode falar, tá tudo bem. Pode, Tá né? tudo bem. Como que a mulher participa da parte financeira, né? É bom que quando estamos juntos, casados já, é bom que essa parte financeira ela não seja dividida. A tua parte financeira é tua, a tua é do esposo e do esposo. É bom que seja tudo unidos, né? Que é que a renda ela se transforme em uma renda. Sim. Não seja dividido. Olha, eu tenho a minha conta, você tem a sua conta. Sim. Hoje é difícil porque por causa das contas, o Pix, então todo mundo tem necessidade de ter uma conta separada mesmo. Mas tem uns cartões aí adicionais que você pode usar. Sim. Mas é bom que você tenha uma conta conjunta, que você tenha o dinheiro seja dos dois, não seja o meu. E esqueçam que se a esposa ganha mais,
o que o marido ganha mais. Não, é nosso. Nós ganhamos X, independente de quem ganha mais ou quem ganha menos. Uhum. E tem muito tabu hoje, né, referente a essas questões financeiras, até Sim. das pessoas saberem o salário do outro, né? Então, assim, a mulher saber o salário do homem, o homem saber o quanto a mulher né, ganha. Existe muito, né, essa coisa do, nossa, ninguém precisa saber, né? Nem a minha sombra sabe quanto eu ganho. Tipo, uma coisa dessa, assim. E é muito louco isso. De trazer isso. Eu conheço pessoas que a esposa não sabe quanto que ele ganha. Então é difícil, né? Mas tem que saber. Os filhos têm que saber. Então, meu filho, quando ele pede um tênis X, ele tem que saber quanto que eu ganho. Então eu tenho que falar para ele, não, filho, eu não te dou um tênis de 1.000, eu posso te dar um de 500. E ele não pode resmungar, porque ele sabe das condições financeiras, tem que ter o conhecimento. Tem que expor, né? Tem que expor para a família qual que é a nossa renda. É isso. Entendeu? Então fica difícil, né? Quando você não divide isso no lar. Quando os filhos não têm conhecimento, né? De qual é a renda familiar. Porque senão ele vai exigir do pai algo que os pais não podem oferecer. E aí onde talvez até começa a rebeldia. Né? Porque os pais não falam, não dividem. E tem muitos hoje isso, né? O certo teria que ter uma planilha. E isso tudo, na planilha colocar tudo que você... o que entra e o que vai sair. Para aquilo você fazer um cálculo e se você vai conseguir pagar as contas corretamente. Entendeu? Tem que ter essa planilha. E tem casais que eles não adherem a isso. Por quê? Porque ele tem um salário, é meu, e esse aqui é o meu. Então, e às vezes até fala assim, vou dividir as contas. Entendeu? Essa aqui é sua, essa aqui é minha. Entendeu? E por isso que dá o atrito, entendeu? Aí acontece dos casais entrar em atrito e não tem acordo, porque eles não... tudo que você tem que fazer, vocês têm que conversar, tem que ter o diálogo para chegar num acordo, entendeu? Não só com o esposo ou a esposa, mas também com os filhos, como ele citou, entendeu? Então, em casa, sempre a gente fala, e tem isso para pagar, tem X para pagar, a gente senta e fala, olha, se caso, vamos supor, num mês você não consegue fechar, né? No azul. Você fechar no exemplo, no vermelho. E aí? Socorro vermelho. Entendeu? Não, mas isso, você falou socorro, meu Deus, mas pode ocorrer. Acontece, entendeu? Pode ocorrer. Super entendeu? Não só na minha casa, como na casa de qualquer um, entendeu? Pode ocorrer. E isso, nós já passamos por isso, entendeu? Só que nós fomos ensinados através, porque assim, na igreja onde a gente congregava, eles tinham um planejamento sobre isso, financeiro, que a gente colocava na planilha, e aí muitos casais falavam assim, eu não vou participar não, entendeu? Mas foi um ensinamento, principalmente para nós, que assim, eu vou confessar de mim, tá? Que eu gosto de... eu sempre fui um pouco descontrolada nas contas, entendeu? E aí eu ia na loja, assim, eu falava, meu Deus, eu não posso comprar isso. Mas parecia que fechava o olho e falava assim, nossa, eu vou conseguir pagar o mês que vem. E aí o que acontecia? Nunca consegue pagar o mês que vem. Então isso aí eu fui começando a aprender, porque assim, lógico que ele falou, olha, temos que corrigir nessa parte. Temos que corrigir. Não vou dizer para vocês que ainda não tenho essa dificuldade, mas agora eu já consigo. Já penso, entendeu? Opa, peraí, entendeu? É isso, e em questão financeira, ele sempre assim, em questão das contas, mesmo eu sendo, às vezes, tipo, meia descontrolada, né? Ele deixou nas minhas mãos, entendeu? Ele falou, olha, tá aqui. E aí eu tive que aprender com meus próprios erros. E isso a gente ensina para os nossos filhos, entendeu? Tanto é que o meu mais velho, eu falo para ele que eu tenho Muquirana. mão de vaca.
Dicionário Boqueirana, mão de vaca. Mão de vaca é Entendeu? Mas aí eu entendo. sério. seco dinheiro. Ah, tá, Gustavo falou assim, Não, você mão de entendeu vaca, isso? sim. Mas mão eu de vaca, entendo a sim. parte dele, porque assim, ele já tá pensando no futuro dele. Então, isso é muito bom, entendeu? Uhum. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, assim, dentro do que vocês estão falando, né? Sobre esse negócio do conjunto e tudo mais. E eu sempre fico refletindo até que ponto isso é saudável, no sentido de perca da independência. O casamento, existe independência no casamento? Ou não existe mais independência? Porque chega um momento dessa conversa sobre necessidades, né? Ah, eu preciso comprar mais coisas, porque é uma coisa minha, né? Uma coisa que eu preciso fazer. E aí existe o diálogo, que é uma ferramenta super importante. Sim. E nesse diálogo, sempre alguém tem que ceder. Sim. Como é esse diálogo, né? E como constrói essa maturidade, de fato, de chegar a um ponto de falar assim, tá bom, é verdade, você tem razão. Posso falar? Olha, Então, essa é uma situação bem complicada, porque realmente um dos dois tem que ceder. E na minha casa, tô falando, né, como a gente está falando na minha casa, sempre a gente teve essa dificuldade no começo, porque assim, eu não queria ceder, não queria. não tinha entendeu? entendimento. Não, Essa é a entendeu? palavra. E aí teve alguns atritos, mas aí para isso, aí a gente teve que entrar no eixo. E glória a Deus, porque Glória a assim a Deus. gente conseguiu. Eu creio que ele está feliz por isso, né? Porque Glória a Deus. Estamos juntos até hoje, graças a Deus. Aham. Amém. Nessa parte aí é complicado, porque alguém tem que ceder e geralmente quem cede é o homem, né? Porque ele quer ver a esposa feliz. Mas até que ponto nós devemos ceder? Porque você é o sacerdote. Isso. Então, na verdade, tem que existir o diálogo para quê? Para que possa nenhum sair perdendo ou deixando de ser, como você citou aí, Independente. se tornar independente. Porque quando nos casamos, é você abrir mão de algumas coisas para viver para o outro. Não é para você ser feliz, é para você fazer o outro feliz. E se o outro não te fizer feliz? O importante é você fazer seu papel, fazer o outro feliz. Nossa, que forte isso. Isso é bom. Nossa, Né? vou até beber um pouco d'água. Pode tomar água. Achei forte. É difícil chegar nesse entendimento, né? De fazer o outro feliz. E você não está, talvez, né, recebendo talvez essa felicidade de forma recíproca, porque você teve que ceder. Né? E uma vez eu ouvi, né, que quem cede é o mais maduro. Né? Que é o que, né, fala assim, poxa, olhando o todo, né? Alguém tem que ceder, então eu vou ceder porque eu tenho uma maturidade maior do outro do que o outro ainda não conseguiu alcançar. Sim. Né? Mas isso são coisas que E orar a Deus para que orar a Deus, o outro isso. ele devia ter o entendimento. E não basta você ceder, você tem que ceder e também orientar, né? Eu estou cedendo, mas não é o correto só você ceder. Eu estou cedendo, mas você tem que fazer também por onde melhorar. Né? Então, aí entra uma questão. Tudo tem... eu estava lendo essa palavra hoje e aí eu falei, meu Deus. Ai, Jesus, Então, agora. vou tomar Cadê o água. chicote? Então vou tomar água. Tudo tem uma... A audiência não pode. A audiência não pode. A gente tem que esperar. Aí aqui no Salmo 40 diz assim, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então isso tudo na nossa vida, às vezes a gente quer no momento nosso, naquela hora, e aí isso tem que esperar, tem que se inclinar para o Senhor, orar ao Senhor e falar, Senhor, não, que seja no tempo do Senhor, não no meu tempo. E isso, assim, cada momento eu tenho aprendido isso, entendeu? E essa palavra, quando eu me entendi que eu entrei numa igreja evangélica, uma moça, ela falou exatamente esse versículo para mim. E isso marcou muito na minha vida. Muito, muito. E assim, muitas coisas, às vezes a gente quer dar um passo maior que a nossa perna e fala assim, e aí eu venho aqui e falo assim, meu Deus, eu tenho que esperar. Aqui é essa palavra, eu tenho que esperar. E tudo assim, nas nossas vidas, não foi fácil, mas a gente, nessa direção, nessa linha, a gente
estamos aí caminhando Glória a e Deus. Deus está nos dando cada dia a vitória. E por isso eu falei para você que nós estamos vivendo o melhor de Deus. Glória a Deus. Esse ano de 2022, assim, a gente tem... não vou dizer para você que os outros anos não vivemos o melhor de Deus, mas esse ano nós temos experiência, assim, eu estou falando agora de mim, maravilhosa, entendeu? Glória a Então, Deus. assim, tem coisas que eu estou passando por uma situação que eu falo assim, Senhor, me dá paciência. E aí, uma palavra que o William ministrou, ele falou exatamente que nós temos que temos que ter o sal e a... ter o sal e a luz. Uhum. E aí, exatamente, eu não entendi essa parte. E hoje, na situação que eu estou vivendo, né, em questão assim, que eu trabalho, vou aqui expor para vocês, eu trabalho para um rapaz que ele é completamente atribulado. Ele é assim, e ele, nos primeiros meses, eu falei assim, não vou conseguir. Uhum. E aí Deus foi trabalhando no meu coração e hoje ele fala assim para mim, ele fala assim, muitas das coisas eu vejo na senhora que eu preciso viver e preciso romper algo que na minha vida eu preciso romper isso para eu viver algo melhor né? Ele fala assim, melhor, ele não fala de Deus, mas assim, eu sempre, todos os dias que eu vou na casa dele, eu falo um versículo bíblico, ele fala assim, e onde a senhora onde a senhora está falando da Bíblia, onde está? E aí, às vezes, ele procura o celular e vai lá, ele foi lá, ele não tinha instalado a Bíblia no celular dele, ele foi lá e instalou, e aí, às vezes, eu falo, e ele vai lá e procura, ele falou assim, nossa, tá escrito mesmo, né? Uau. Entendeu? E é assim, é isso que eu creio, assim, que Deus está trabalhando na minha vida sobre, assim, essas coisas para eu estar passando para as outras pessoas que precisam do amor de Deus, precisa de toda uma fé, Sim. entendeu? E é isso. E você, de fato, está sendo sal e luz na vida dele, né? Sim, Fazendo a diferença então, ali. eu creio que, assim, eu falava algumas coisas assim, ele falava, não quero saber disso. Uhum. E agora ele já aceita. Uau, glória a Deus. Você é uma Sim. flecha ali dentro, em nome de Jesus. Muito bom. Alcançar. Glória a Deus, que bênção. Eu tenho ele assim como filho. Ele fala, às vezes ele me chama de tia, de mãe, assim vai indo. Entendeu? lindo. Agora eu tenho 3 filhos. Olha só. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. E vocês hoje estão, né, convertidos, né? Se converteram, vocês começaram a contar a história de vocês, que vocês chegaram na igreja, hoje você está sendo esse canal, esse canudo de Deus ali na vida daquele rapaz, né? E vocês começaram a estruturar e já fazem mais de 20 anos, né? Que vocês já estão Sim. no evangelho. E como foi esse encontro de vocês? Já estavam juntos, né? E como foi esse encontro de vocês com Cristo? Nós chegamos numa igreja evangélica em 97, né? Sim, 97. Através do um convite da irmã dela para irmos comer uma feijoada na igreja. Opa! E lá nós ficamos, Glória a Deus. né? Por muito tempo. Então, foi lá que nós aceitamos Jesus, foi lá que nós nos batizamos. Então, nós eu já falei isso aqui várias vezes, nos cultos da igreja, de que nós chegávamos faltando 5 minutos para começar o culto, sentávamos na última fileira, próxima à porta, quando o pastor falar, Deus abençoe, nós íamos embora, ou seja, nós íamos só para o culto. Uhum. Então, nós não tínhamos desejo nenhum de ser obreiro, de ter algum cargo na igreja, de assumir algum ministério. Não. Nunca desejamos isso. E ficamos 20 anos assim. Uou, 20 anos. Foi. E até que um dia, na direção do pastor, ele pediu, não só para nós, mas para vários casais que moravam longe, famílias, para que procurasse outras igrejas para congregar. Ele falava assim, tem quantas igrejas da sua casa até aqui? Você já contou? Quando ele falava isso, ele estava dizendo assim, pode visitar outro ministério. Ou seja, seu tempo aqui acabou. Uau. E nós fomos uma das últimas famílias a sair, e aí ele chegou e realmente ele falou desse jeito, o seu tempo aqui acabou.
não estou te mandando embora, é porque acabou mesmo. Né? Meu Deus. Então, nós tínhamos vários convites de outras pessoas que conheciam a gente para congregar em outras igrejas aqui próximo, mas nós já vimos bem decidido, né, na direção de Deus, que Deus ia nos mostrar uma igreja. E aí, passando aqui um dia, em frente à Corban, tinha um som diferente, e eu parei o carro, fiquei assistindo lá do carro o culto, ninguém nossa. percebeu, e aí eu convidei eles para virem, aí nós gostamos, Meu Deus. e aqui estamos até hoje, né? Gostamos, estamos muito felizes aqui, graças a Deus. Glória a Deus. Uhum. Tivemos temos um relacionamento muito bom com as pessoas. Uhum. E depois de algum tempo, aí o pastor nos procurou Uhum. e nos convidou para assumir a liderança de casais. Nós não tínhamos nenhum conhecimento, né? A gente não tem conhecimento para assumir um cargo de tão importância assim. Uhum. Né? Mas nós entendemos que Deus ele capacita os incapacitados, né? Meu Então, Deus. e cada dia ele vem nos capacitando mais, né? Eu que até então nunca tinha pregado, eu tive várias oportunidades já de pregar, inclusive Glória a Deus. aos domingos, né? Glória a Porque Deus. em outras igrejas os pastores não cedem o domingo Uhum. para os obreiros, para os presbíteros, os evangelistas, não. Nosso pastor ele não tem problemas com isso, ele cede, porque a intenção dele é que os demais cresçam e andam no mesmo nível que ele está andando. Aleluia. É diferente de alguns por aí, né? Então a intenção dele é essa, que todos nós cresçamos e andamos Amém. tudo no mesmo, tudo junto, de braços dados, e enfim. Então é isso. Então, quando ele nos fez o convite, nós aceitamos de imediato, porque ele falou assim, foi uma direção de Deus, né? Uhum. Então nós entendemos que se era a direção de Deus, então não tinha muito o que discutir. Amém. Sim. Então ele falava aqui pro pessoal aqui, né? Quando era questionado, e aí, vai levantar quando um líder de casal? Ele falava assim, olha, quando Deus quiser, ele vai levantar, mas não vai ser daqui, vai vir de fora, Oh. né? Hum. Então quando nós chegamos aqui, Deus mostrou para ele, né? De que seríamos nós. Depois a gente conversando com a irmandade, com a igreja, Sim. né? Eles falavam a mesma coisa. O pastor falou que vocês iam vir de fora. Olha só. Mas, claro que houve alguns questionamentos, mas o senhor conhece eles da onde? Quem que indicou eles para o senhor? Quem que Deus. trouxe eles? Na verdade, nós chegamos aqui, nós não conhecíamos ninguém. Nós não conhecíamos o pastor Jason, a pastora Carol. Uhum. Nós não conhecíamos ninguém lá da membrasia. Nós não conhecíamos ninguém. Uhum. Então, quer dizer, foi de Deus. Então não tinha muito o que questionar. Nós tínhamos que aceitar e pronto. E fazer o que Deus quer que faça, né? Sim. Uhum. Então nós estamos aí, estamos felizes. Graças a Deus. Começamos aqui em 2019, acho que em fevereiro de 2019, fizemos nosso primeiro culto com 13 casais. Uau. E o último agora teve 56 casais. Meu Deus. Temos um próximo agora que já está aí bombando com as pessoas lá com seus nomes escritos para participar. Então, tudo isso é uma demonstração da parte de Deus que alguma coisa está certo. Uhum. É isso mesmo, né? Até porque nós não estamos fazendo de qualquer jeito. Nós estamos Sim. orientados pelos nossos pastores, Amém. que tem a direção da parte de Deus, e, enfim, graças a Deus está tudo bem. Fomos bem aceitos, eu acho que fomos bem aceitos, né? Com certeza. Acho que pelo jeito que as Com pessoas certeza. nos tratam, a gente percebe que foi bem aceito, né? Sim. Entendeu? Então, acho que não. Graças a Deus está tudo bem, né? Tá. Sim. E o que é liderar casais? O que é isso, assim? É difícil, é difícil. Uhum. Difícil. E são cada um com um problema diferente. Pessoas que não aceitam, às vezes, Pensamento nos procuram, mas não quer aceitar as direções, né? Uhum. Que a gente dá, que a gente orienta. Cada um tem a sua opinião, enfim. Muitos nos encurralam, mas a gente não vai também lá orientar uma pessoa de peito aberto. Eu sou bom, eu vou. Não. A gente ora, a gente jejua. Então a gente coloca na mão de Deus, Senhor, a gente não sabe o que está acontecendo lá, né? Então tu vai tratando primeiro para que a gente chegue e já não tenha mais tantas dificuldades. Mas graças a Deus
os pastores, eles nos auxiliam bem, né? Outras pessoas nos auxiliam bem. Sim. E, enfim, e é isso. E um ponto importante. Muitas das vezes, a gente tem que ouvir os dois lados, entendeu? É necessário. É necessário ouvir os dois lados, porque às vezes você não ouve só um lado e aí você começa a julgar, opa, fulano de tal, um exemplo, né, todo fulano de tal, é isso. E aí você tem que ouvir as duas partes para você ali poder dar a direção, entendeu? Aí às vezes a gente faz assim, eu escuto a mulher, entendeu? E aí o Santano escuta o marido. E aí a gente depois consegue conciliar e aí a gente falar o que realmente eles precisam fazer. Porque às vezes tem a dificuldade, eu sou isso, eu sou aquilo, e aí não consegue entrar na linha ali no alvo. E aí isso às vezes acontece de o casamento ser destruído porque não tem essa direção. E até mesmo tem casais que aí tem a dificuldade de chegar até nós e pedir ajuda, entendeu? E quando vem pedir ajuda, já está explodindo, entendeu? Então, isso a gente sempre estamos falando nos cultos, qualquer dificuldade, nos procure, entendeu? Se a gente não conseguir auxiliar, tem os nossos pastores, entendeu? Sim. Então, isso assim, a gente sempre pede para eles estar, não deixe chegar ao extremo, entendeu? Então, isso tem que ter essa visão que, às vezes, é orgulho, ou vergonha, entendeu? É aquela coisa do CD, né, que a gente estava falando um pouco CD, também, né? Mas sabe uma coisa que eu gostaria de ouvir de vocês? Porque eu já escutei muito isso, né? Eu queria confirmar, né? Dentro dos líderes de casais, que a gente tem muito problema no casamento porque a gente nunca tratou a pessoa na sua solteirice. Não sei se essa é a palavra, né? Então, antes de falar de casal, a gente precisa também cuidar do homem e da mulher solteira, né? Vocês acham que isso faz sentido, assim? Porque eu acho que os problemas que ocasionam no casamento é porque o rapaz ou a mulher não foi uma solteira saudável, né? Não teve ali a sua identidade bem construída, né? Para quando chegasse, né? Nesse momento de união, né? Então, assim, a gente nunca vai conseguir ser dois se a gente não é um por completo, né? Então, eu fico pensando sobre essa construção do solteiro, né? Então, como é que prepara um solteiro para estar em um casamento, sabe? Na verdade, a igreja, ela começa a tratar desde da infância. Por isso que a igreja, ela existe o ministério de crianças, né, do Sementinha de Jesus, que foi o primeiro ministério que foi criado, e depois o ministério de jovens, depois o de casais. Então, nós temos todos esses ministérios, que por sinal são bem cuidados, tanto do Sementinha como o de jovens. É claro que se você pegar crianças como o Gabriel, como outras crianças que estão lá no Sementinhas, é mais fácil do que você pegar um jovem já formado e tentar mudar a visão dele, tentar colocar na cabeça dele que... Sim, bem mais desafiador. Tentar formar ele um jovem de Cristo. É bem mais difícil, né? Mas, claro que para Deus nada é impossível. Ele muda, ele tem o poder de transformar pessoas, ainda que tenham um coração endurecido, um coração... Foi assim com Paulo, quando era Saulo. De um perseguidor a um pregador da palavra de Deus, né? Então, para Deus não é impossível. Mas temos que ter ministérios bem estruturados, com pessoas com desejo de ajudar, de fazer a obra. E graças a Deus, a nossa igreja está bem estruturada nesses ministérios do Sementinhas, com as crianças e com os jovens, né? Os Sementinhas, quem cuida hoje, o tio Wagner Tialini, e dos jovens, o Rica e a Fernanda. Sim. Que inclusive já gravaram aqui com a gente, vocês aí não viram, pelo amor de Deus. Agora. Vê depois. Aciona lá isso. A conversa com o tio Wagner. É isso. A conversa com o Rica e com a Fê foi incrível, a Aline. Pessoas, inclusive, beijo pra vocês aí, gente. Muito obrigada. Já queremos vocês de novo aqui, viu? Parte 2. São 3 e 4. Falar de solteirice, né? Talvez. Sim. E o Gilson trouxe um ponto que eu já até tinha falado pra você, que eu quero falar dele, né? Que
a sua fase solteira, né? Que você não dava bola pra paquera, né? E eu vejo muito exemplos de amigas que ouvem isso. Meu, você nunca vai casar, você nunca vai constituir uma família. Eu já ouvi isso também. E às vezes a gente chega numa fase da vida que a gente fala assim, meu, eu vou ceder. O primeiro que passar, que me dá a oportunidade, eu vou. Às vezes acontece. Não, eu pensei isso, porque graças a Deus eu fiz uma boa escolha, né? Glória a Deus. Então, mas aí... Como que a gente pode também falar para esses solteiros, tipo, saberem esperar, né? Se manterem bem até encontrar a pessoa certa, né? Porque também acho que começa aí esse preparo para viver o melhor de Deus também. Sim. Vou frisar novamente nesse versículo. Esperar. Porque tudo é no tempo do Senhor, não é no nosso tempo. Então, às vezes, a gente dá um passo maior que a nossa perna. E isso não agrada a Deus. Deus quer que tudo tenha um momento certo. Sim. Como eu já falei sobre né? Eu não me imaginava casada, né? Foi assim, uma experiência assim que eu falo assim, Senhor, só tu mesmo, porque se fosse de mim, eu imaginava, porque assim, sempre eu ouvia isso da minha família, você nunca vai casar. E eles falavam assim, você é muito exigente. E aí, às vezes, chegaram a me dizer assim, exigente, que aí eu era super magra, né? Então, o vento passava e eu tinha que segurar uma ave, algumas coisas para não me levar. Então, ainda falava assim, você é exigente, não é bonita. Já escutei muito isso, não é bonita. E aí, exige tanto. Eu falei assim, eu sempre falava isso. Eu não vou casar com uma pessoa que, eu sempre falei, não quero casar. E realmente eu era exigente. E isso, Deus preparou tudo direitinho, assim, nos mínimos detalhes. Eu falava assim, eu não quero casar com como a gente não era evangélico, quando eu não era evangélica, eu falava, não quero casar com homem que bebe. Fumar, eu fumava, mas eu não gostava que... Conviver com alguém também, né? Fumar dois ali no mesmo, eu falava assim. E aí, quando eu comecei a namorar com Santana, ele já fumava também, né? Mas aí a gente falou assim, vai levando, né? Mas assim, eu me sentia mal, porque por mais que você chegava perto, tava todo cheiroso, mas chegava uma hora que você sentia aquele cheirinho de cigarro, que não é... Não sou nada contra quem fuma, que Deus possa... Aí, libertar. Alguém que está assistindo aí que não é evangélico, que possa se converter e sair Deus todo esse serviço, né? Você, em nome de Jesus. Então, eu não tenho nada contra, mas que não é certo, né? Para nós que somos cristãos. E casamos, vou aqui frisar algo que não foi falado, casamos no dia 28 de dezembro de 96. Ninguém casa nessa data. Ninguém casa nessa data. De dezembro. Porque também passa o Natal e Ano Novo, tá bem ali no meio. Teve pessoas, amiga minha mesmo assim, que aonde eu conheci ele, elas não foram no meu casamento, porque assim, elas estavam viajando. E ela falava, você marcou esse casamento nessa data para eu não estar no seu casamento? Eu falei... Gente, que absurdo. Jamais, né? Pensei exatamente isso, você acredita? Né? Eu pensei pra você não ir, né? E eu falei, olha que eu avisei bem antes para ela, né? Ela, na realidade, essa minha amiga, ela ia ser minha madrinha, mas por conta que ela estava já com viagem marcada, então não deu para ela ser minha madrinha. Sim. E aí nós casamos no dia 28 de dezembro de 96. Tem gente aqui que, até vocês mesmos não eram nem nascidos. Não, eu não, tinha 1 ano. 96, tinha 1 ano de idade. Eu não era nascida. E como ele falou, ele citou aqui, a gente fomos para a igreja evangélica. Eu já tinha ido, né? Só que foi como eu falei aqui, esse versículo foi uma senhora da Assembleia, alguém que conhece aqui o Jaraguá, foi ali, uma Assembleia que tinha ali depois do Sandra, que hoje é uma ótica. E aí eu entrei ali, eu sinceramente, ela falou a minha vida. Meu Deus. Minha vida, o que eu passava, o que eu deixava de viver na casa dos meus pais, né? Que a Mari quer citar esse ponto aí, que eu sei que ela...
Então, assim, na casa, meus pais, eles sempre foram, assim, pais que se preocuparam de dar o melhor pra gente, entendeu? Meus pais sempre, meu pai trabalhava em 2 empregos. E, só que assim, como... Dava o melhor, mas Dava- não oferecia não o melhor, que oferecia era o Jesus melhor. Cristo. Uhum. É isso. Eles, até hoje, eu sou tipo assim, excluída da família, que nós somos hoje nós somos em 3 irmãos comigo. E até hoje eu sou meio excluída, porque assim, porque eu sou evangélica e eles não querem saber. A minha irmã que me levou na igreja, que foi o canal de hoje eu estar aqui vivendo o melhor de Deus, hoje ela não quer saber, entendeu? Oro por ela para ela estar vindo para os caminhos do Senhor. Nome de Hoje Jesus. mesmo fiz o convite para Reconhecer estar a vindo obra. no chá de mulheres. Já deu a desculpa que não vai conseguir vir. Eu falei, amém, Deus continuo toma orando por controle. você. É isso. E voltando ao assunto lá, então sempre assim, meu irmão, a gente não se dava bem. A gente tinha alguns atritos. Não sei se era ciúmes, por eu ser, ele é o mais velho, né, e depois sou eu. E assim, ele tinha muitos ciúmes. E ele falava assim, você não vai casar mesmo. Eu falava, não, meu Deus, vou casar. Vou casar um dia, eu caso. E assim, eu tenho várias tio que são solteirão. E aí, o que passava na minha cabeça? Você sou Sim. eu, né, também, né? E aí, ele namorava, meu irmão namorava, ia casar, ele casou 1 ano ou 2 anos antes que eu, e ele pediu para eu ser madrinha dele. Eu falei, como assim? A gente não se dava muito bem, de repente só que ele impôs algo. Eu falei, fala. Ele falou assim, então, eu quero que você seja minha madrinha, só que eu estou com medo de você ser minha madrinha e daqui até dezembro, isso era mais ou menos no mês de setembro, outubro, você não está junto mais com o seu namorado, que era o Santana, né? Aí eu falei assim, não, por mim, ele já me pediu em casamento. Aí meu irmão olhou assim para mim, como assim? Eu falei, então, ele me pediu em casamento. A gente já tinha 8 meses de namoro, né? Aí ele falou assim, Eu falei, sim. Então tá bom, pode ele falou desse jeito, então tá bom, pode... Então vai dar certo. Vai dar certo, tá? Posso confirmar? Eu falei, não, calma um pouquinho, eu vou falar com o Santana, que não chamava ele, ninguém da minha família chama Santana, chama Toninho, entendeu? Aí eu falei, não, eu vou falar com ele, aí depois eu te confirmo. E aí ele falou assim, no dia que eu fui falar com ele, ele falou assim, ué, por que você não casa no mesmo dia que eu? Eu falei, oi, calma aí. Não temos ainda as condições financeiras para a gente estar casando no mesmo dia, né? Ele falou assim, mas vocês pretendem casar logo? Aí eu olhei para ele e falei assim, quem diria que você ia fazer essa pergunta para mim, né? Bom. Aí ele, é mesmo, né? Eu falei assim, então, as tuas palavras, Deus não ouviu. E eu creio que só era da boca para fora que ele falava aquilo, entendeu? E hoje a gente se dá super bem, entendeu? E assim, ele é casado, como ele casou 1 ano antes que eu, então ele já é casado há 27 anos, vai para já 28. Uau. E assim, ontem mesmo eu encontrei com ele, eles vão fazer um passeio agora, e ele falou assim, meu Deus, eu estou muito feliz, porque vocês, quando chegou o horário assim, 5h30, que a gente estava lá 5h30, e a gente falou, vamos? Vocês vão para a igreja? Eu falei, sim. E aí ele perguntou do Gabriel, né? Não posso esquecer, ele perguntou do Gabriel, eu falei, não, ele está no ensaio. Aí ele falou assim, glória a Deus, que eu sei que eu preciso ter esse encontro com Jesus, eu sei que no tempo eu falei assim, eu oro por vocês para que tenha esse momento, assim, porque na minha família só sou eu e uma prima que é bem distante. Deus está operando grandemente. Então, falando do encontro com Deus, porque só é ela e uma prima distante, já eu tive um contato com o meio evangélico quando eu tinha 8 anos de idade. Então, eu falei para vocês que
os irmãos do meu pai, 2 irmãos com os filhos, cada um tinha 10 filhos, tinha uma tia com as filhas, com os genros, com as noras, mais um primo dele que também tinha 10 filhos. No total foram 37 pessoas que aceitaram o Cristo Jesus no mesmo dia. Uau. Isso em 78. Um Mas eles não foram bem vistos pela família, né? Porém, então eles iam assim, um sábado eles iam para a igreja na cidade, que a gente morava no interior, e um sábado os irmãos da cidade vinham fazer o culto lá na casa de um deles, e os outros sábados eles ministravam lá, um deles lá ministrava, né? O irmão do meu pai que era o mais inteligente. Então a gente participava dos cultos. Eu era criança, tinha 8 anos, mas participava. Então esse foi o meu primeiro contato. Então eu já me sentia bem aí já, desde essa época. Então, apesar de a gente falar, eu era católico, mas na verdade eu nunca me sentia assim, né? Então meu tio, como não foi bem aceito, a conversão dele, os irmãos não aceitaram. Então ele ia na casa dos meus pais, dos demais irmãos, mas não permitiam ele falar de Jesus. O máximo que ele podia fazer era só uma oração agradecendo pelo alimento. Era o que permitiam ele fazer. Então ele orava a Deus assim: Senhor, coloca alguém no caminho dos meus sobrinhos, dos meus primos, para que possam falar de Jesus para eles, e eles se converterem, e depois eles falar para os meus irmãos. E foi assim que aconteceu. Então, depois de muito tempo, eu vim para São Paulo em 89, eu voltei lá em 2010, depois de 20 anos, e nós estávamos almoçando um dia na casa dele lá, desse meu tio, e ele começou a perguntar das pessoas, né? Porque todo mundo foi para um canto, né? E fulano de tal, e eu fui falando, é da Assembleia, é Deus é Amor, é da congregação, é Testemunha de Jeová, tá em tal lugar, hoje é pastor, hoje é presbítero, hoje é obreiro, evangelista, e ele falou assim: graças a Deus, Deus ouviu a oração. Com certeza, Deus ouviu a oração. Porque a oração, ela tem resposta. Sim, né? sim. E com certeza, se hoje na nossa família hoje tem 5 ou 6 pastores, eu creio que foi através da oração dele, né? Alguém falou de Jesus para nós, através do pedido dele, e nós nos convertemos. Essa oração, então, né? Até mesmo esse esperar, né? Que a Imaginidade trouxe, né? Porque ele semeou em oração e esperou. E é isso também que um homem ou uma mulher solteira também, né? Que tem que estar se posicionando nesse lugar de esperar em Deus. E é muito louco isso, porque eu tive um amigo que ele tá extremamente, assim, ansioso para estar em um relacionamento, né? E ter alguém junto, assim. Ele entra, às vezes, em um mood emocional muito forte, que quer estar com alguém, tá com alguém. E Deus um dia deu uma estratégia pra gente, e foi incrível, assim. Foi um período de oração que a gente teve junto, por orar pela esposa dele, né? Então a gente começou a orar pela mulher que ele não conhecia, né? Então, e tinha dias em oração que nós estávamos juntos, que a gente começou a declarar salvação sobre a família dela, né? Que a gente começou a declarar muitas coisas sobre a mulher, e isso foi acalmando o coração dele, isso foi dando senso de propósito, né? Então, esse esperar, né, não quer dizer que esperar é ficar parado, né? Esperar é você construir em oração, como a sua família construiu, né? Com semente, mas é semeando de fato, para que um dia você encontre o seu par perfeito, a sua tampa da sua panela, eu ia falar da sua garrafa, da sua panela, para que vocês consigam de fato viver o plano de Deus, né? E hoje, né, falando de jovens, né, falando de casamento da juventude, né, as pessoas estão muito afoitas, né? Então, assim, e a igreja e a palavra do Senhor, ela traz ali alguns né, dizeres, alguns caminhos, né, sobre até relações sexuais, né, que nos dizem que deve ser feito somente do casamento, né? Então, como é lidar com essa... Porque eu entendo e vejo hoje, né, que Satanás, ele luta para que o jovem hoje caia em tentação, né, antes do casamento, e depois que casam, o diabo luta, né, para que o casal não faça, né? Então a gente vive esse
mundo no dia a dia mesmo, né? É. E aí, assim, como é ter que lidar com esse jovem que talvez está nesse período do noivado, né? Que já está nesse namoro e que às vezes está nesse momento quente mesmo do relacionamento, né? E como também esquentar os casamentos que já estão se esfriando, assim, né? Como a gente lida com com esses dois universos, né? E esperando, né? Porque a gente tem que esperar no Senhor todo. Em oração, né? Em oração. O jovem, eu creio que os líderes de casais orientam eles a orarem mesmo, não para uma pessoa específica. Um jovem me procurou, uma pessoa aqui da igreja, me procurou, olha, que tal fulano de tal? Eu falei, você não tem que orar, por a pessoa correta, para aquela pessoa. Você tem que orar para Deus te apresentar uma esposa, uma namorada, né? Porque você vai orar para uma moça, mas de repente tem um outro jovem também, ou até dois orando também por ela. Meu Deus! Entendeu? Acontece, né? Acontece. Então, você tem que orar como? Senhor, eu tenho a necessidade de namorar, de ficar noivo, eu tenho planos para casar, não, mas tem que ser feita segundo a tua vontade. Então, ele tem que ter a paciência necessária para poder, Deus, no momento correto, apresentar essa pessoa e não se enfiar assim, a mão pelos pés e qualquer uma, né? E noutra, eu aconselho você não buscar nem um namorado em outra igreja ou a namorada em outra igreja. A bênção está dentro da casa. Dentro da casa, Sim, e tem que aguardar, tem que ter paciência. Vai ter problema se você casar com uma moça ou com um rapaz que seja de um outro ministério. Pode ter certeza que vai ter problema. Quando casar, eu não vou lá para a sua igreja, tá? E aí alguém vai ter que ceder. De novo, essa conversa do CD, né? Ceder. Então, é bom que ambos sejam da mesma igreja e que você não escolha a pessoa. Eu quero orar para aquela bonitona ali. Não. Você vai orar pela feia? Você vai orar pela não. Meu Deus. Não, você vai orar pela uma namorada. Assim, e Deus que vai... Senhor, eu quero uma mulher, eu quero uma esposa, uma namorada. Ainda bem que eu já orei. Não é assim. Não preciso entrar nessa, mas quem tá nessa fila precisa esperar com paciência e orar pela esposa, não pela... Uma esposa, pela namorada. Você vai orar pela namorada. Jovem, né? Você vai orar pela namorada. E que seja da igreja. Não de uma outra igreja, porque vai ter problema também, com certeza. Hashtag tá na sua igreja. Na sua igreja, com certeza. Tá em casa. Claro que Deus pode, ele tem o poder de fazer todas as coisas, ele pode trazer uma outra de uma outra igreja, não tem problema. Sim. E conseguir mudar todas as coisas para que os dois ambos congregam no mesmo lugar, entendeu? De preferência se for no lugar onde o varão, ele congrega, né? É sobre isso. Porque tem que começar a obediência desde o princípio. Glória a Deus, boa essa palavra. Pega o chicote aí, pega o chicote. E em relação ao sexo, também é através da oração, também. Porque vão se abraçar, vão se beijar, entendeu? E vai esquentar. Beijar pode, né? Pode. Porque tem igreja que ensina o como que é? Né? Corte. Você já ouviram do corte? Quando nós fizemos o Casados para Sempre, então eles aconselham assim, para que você orem a Deus para uma namorada, vocês vão se conhecer por um determinado período. Eles aconselham 6 meses de conhecimento. Um vista na casa do outro, de preferência quando tem pessoas na casa, não só os dois, né? Que vocês saiam para jantar, que vocês saiam para o cinema, entendeu? Pode ir para o cinema sozinhos? Pode, porque no cinema não tem como fazer nada de errado, porque lá dentro tá cheio de gente, né? Assim, Gustavo? É uma dúvida, gente. Não, mas eu concordo com essa pergunta dele, porque eu já vi muita gente, tipo assim, evitem lugares sozinhos, evitem lugares lugar sozinho é vocês cinema, ficar sozinhos na casa dele com ele ou na sua casa só com você. Tem que ter alguém presente, né? Viajar. A famosa dama de companhia. Se viajarem para a praia ou para um lugar, aí sim. Que tenha mais pessoas e você no seu quarto. Isso é sabedoria, né? Dentro do relacionamento desde o princípio. Porque senão... Mas eu faço essas perguntas porque, de fato, são questões, assim, que às vezes não
são comuns, mas que não são comuns. Que também, às vezes, não são Principalmente as faladas, pessoas né? que não são faladas, exatamente. As pessoas estão hoje assim. E como a Corban hoje lida com a situação, né? Sim. É 6 meses, tem que orar? Eu Como é que acredito- funciona isso? Eu acredito que seria bom que fosse com 6 meses para ter um conhecimento. Porque se for amor, o amor ele vai crescer nesses 6 meses. Mas se for só um desejo Só físico, fogo de palha. ele vai se acabar e não chega nem a ter o namoro, né? Então é por aí. É por aí. E tem Então fica aí, 6 6 meses, viu? 6 meses. 6 meses. E para depois de namorar, 6 tá meses, namorando, eu acredito eu que 3 anos é o suficiente para vocês se organizarem Para o e noivado. comprar um apartamento, uma casa, noivar e casar. Não precisa prolongar aí por mais do que isso, né? Não, porque se você realmente é isso que você quer, que você está buscando em Deus, você está orando, Deus vai te dar estrutura, vai te dar condições Ferramentas para vocês, em 3 anos, o suficiente. É suficiente, né, gente? Não acho que é mais do que isso, não. Aí já está Isso não extrapolado. quer dizer que pode ser antes. Se você estiver estruturado, Sim. tudo aí, entendeu? Então, Pode ser sim, antes. pode ser antes. Mas para você ter um foco, primeiramente, tem que ter uma casa. Nunca morar na casa dos pais. parentes, De pais, entendeu? Mesmo que seja... Notem isso aí, gente. Eu, particularmente, eu e meu esposo, a gente morou na casa dos nossos pais. Não era no mesmo quintal. Só que, assim, tem conflitos, entendeu? Então, tem que ter o seu cantinho, tem que ter a sua estrutura ali já, para não ter esses conflitos. Entendi. Então, tem que ter tudo isso. Como nós não tivemos essa direção, porque nós não estava Na igreja. Então, a gente não teve essa direção, entendeu? Foi assim, por conta que a gente sempre, ele, contando aqui, voltando um pouco da nossa história, quando a gente resolveu se casar, a gente ia morar na casa dele, eu ia morar na casa dele, só que ele morava com 2 irmãs. E aí eu falei, meu Deus, será que vai... Como eu era exigente, né? Então eu pensava em tudo isso, né? E aí eu falava, meu Deus, será que vai dar certo? Só que aí, nesse meio tempo, minha cunhada ficou grávida. E aí eu falei, opa, como que vai? Aí, no caso, não seria só eu, eu seria mais uma, então seria 2, né? Então eu falei, opa, peraí. E aí a gente sentou e conversamos. Eu falei assim, olha, será que vai dar certo? Por que a gente não vamos arrumar um cantinho, alugar alguma coisa? E aí foi nesse meio tempo, o Santana, ele foi dispensado do serviço. E só que assim, ele foi dispensado do serviço e aí acho que questão de 10 dias ele já ia começar na mesma, só mudava o nome da empresa, entendeu? E aí ele chegou para mim e falou assim, o que a gente faz? A gente compra os móveis e vamos morar junto, pagar aluguel, ou compra um terreno? Eu falei, não, vamos comprar o terreno. E aí vamos esperar um pouquinho. E aí foi nesse meio tempo que acho que minha mãe, principalmente, né, e meu pai também, meu pai sempre foi de observar, minha mãe não, ela falava, né, aí ela falou assim, não, filha, a gente está vendo que vocês estão se esforçando, eu falava para ela, né, que ali já criou o desejo de a gente casar, ou até mesmo morar junto, só que assim, Deus é tão maravilhoso que ele dá as estratégias e você tem que ir ali abraçar, entendeu? E aí tudo isso aconteceu quando a minha cunhada engravidou, aí a gente já começou a pensar, opa, peraí, vai ficar em 2 cômodos, 5 pessoas, entendeu? Então, aí eu falei, peraí. E aí minha sogra veio para cuidar da minha cunhada e da netinha dela, né? E aí a gente, um dia conversando lá, a gente falou que tinha um desejo de casar, desejo de estar mesmo morando junto. E ela falou, não, vocês vão casar. Aí tá, aí eu comentei com minha mãe falou, sim. Falei assim, o meu filho mais velho casou, e você, né, depois do meu irmão sou eu. E aí você não vai casar? Eu falei assim,
Boa é essa palavra. E aí eu falei assim, tá bom, mãe, vamos sentar e vamos conversar. E aí minha mãe chegou e falou assim, olha, tem aquela casa lá que seu pai levantou as paredes, bateu laje e tá lá parada. Vocês não querem morar? Eu falei, opa, já tá melhorando. Aí conversei com ele. Ele falou, pode ser. E aí a minha sogra não saiu daqui de São Paulo enquanto nós não marcamos o casamento. Ela falou, só vou sair daqui no dia que vocês marcarem o casamento de vocês. E isso foi feito, entendeu? Foi assim uma realização dela, né, de ter o único filho dela, o mais velho, né, casar. Desde que não foi na igreja evangélica, mas a gente casou na igreja. E dos filhos dela que casou na igreja foi o Santana e a irmã dele mais nova, Entendi. a caçula. E aí, voltando ao assunto da minha mãe, aí ela conversou com meu pai, e aí meu pai falou, não, a gente pode arrumar lá e vocês moram lá. E aí, questão de 2 anos e 9 meses, como diz o Santana, ele sempre cita isso, 2 anos e 9 meses e 9 dias a gente casou. Tem 9 dias. Sim, exato. Então, sensacional. voltando lá no início, não é bom que se case e vá morar na casa dos parentes. Então, hoje eu entendo assim, Deus permitiu para que a gente passasse por esse processo, para que hoje a gente pudesse orientar as pessoas a não fazerem isso. Então, se esforcem mais um pouco, para que você possa comprar sua casa, seu apartamento e não vá morar na casa dos parentes. Sim. Porque quando casou, os pais, os irmãos, não é mais família. A família é a esposa, é o esposo. Eles se tornam parentes. Então, Sua parentela. é parente. Então, é bom que mora um pouco distante, né? Não tivemos problemas nenhum na casa do meu sogro, pelo contrário. Mas a gente fica privado de algumas coisas. Por eles não serem convertidos, deixamos de realizar cultos na nossa casa, deixamos de levar amigos sim. na nossa casa, deixamos de levar os irmãos na nossa casa para uma comunhão. Então, é difícil, né? Tá certo. Então, Entendi. quando é na sua casa, é diferente, né? Então, é bom que se prepare antes, né? 3 anos é o suficiente, tá, gente? Então, Tá certo. hoje também eu me casei num período de 3 anos, não era convertido, mas você vê como tudo era planos de Voz de Deus. Deus. Meu Deus. É Então, isso. graças a Deus, ele é bom com a gente, maravilhoso. Meu Deus. Um dia desse, eu estava lá em casa e nós estávamos até arrumando o nosso guarda-roupa, e eu olhei assim, eu falei, Deus tem sido bom, porque olha o tanto de roupa que a gente tem, né? Amém. De sapatos que a gente tem. Amém. E eu que vim de uma família bem humilde, eu não tinha isso, entendeu? 2, 3 calças, 4, 5 camisas, 2, 3 pares de sapatos, né? Não, a gente tinha isso. Então, e Deus tem cuidado Amém. nesse Glória a período Deus. que a gente se conheceu, Glória a Deus, namorou, Jesus. ficou noivo, casou, tem nossos filhos. Graças a Deus, nós nunca, da nossa família ficou internado. Você vê o cuidado de Deus. Nunca um de nós passamos por Sim. cirurgias, por problemas de saúde graves. Deus. Não. Glória a Graças a Deus. Deus tem Por quê? cuidado. Cuidado de Deus. Não é porque nós somos os melhores, né? É porque Deus é bom. Deus é misericordioso. Então, Amém. não é que eu sou melhor do que ninguém, nós não somos. É porque Deus é bom. Não porque se ele fosse ver os nossos defeitos como a gente vê os defeitos dos outros, claro que ele não nos amava, né? Porque tantos defeitos nós temos, né? E não amamos a ele como ele nos ama. Então, é muito bom. O cuidado de Deus tem sido muito bom. Graças a Deus, todos os dias eu posso agradecer a Deus por todas as coisas que ele tem feito por nós. Então, quando eu falei para vocês sobre o tema, Vivendo o Melhor de Deus, aí eu fui dar uma pesquisada rapidamente, tá? E aí tem aqui, a expressão a melhor de Deus, esperar que grandes coisas estão por chegar, ou seja, grandes experiências estão por vir. Teremos novos crescimentos dia após dia. Vamos perseverar nele. Ele é o único que morreu na cruz por mim e por você. Ebenezer,
Até aqui o Senhor nos sustentou. Aí aqui no tema 1, eu coloquei assim: tenha vida com oração. Oração precisa ser de maneira direta para com Deus. No ponto 2, responda-se, arrependa-se dos meus maus caminhos. Entendeu? Isso aqui geralmente é para o jovem, tá? Pecado e das suas mazelas. O terceiro ponto, estude a palavra de Deus para adquirir conhecimento espiritual dia após dia. Quarto ponto, pratique a gratidão para com seu próximo, ou seja, com seu irmão, com Cristo. Hoje nós estamos praticando a gratidão com o próximo, e seja, saindo da nossa zona de conforto para que dê honra ao Senhor. Quinto ponto, se envolva-se na igreja, comunidade Corban Moriá. Temos que nos entregar por completo no reino de Deus. O sexto ponto, ajude as pessoas ao seu redor com a palavra. Diz, amar o seu irmão como o Senhor nos amou e morreu por mim e você. Você morreria por mim? Essa é uma pergunta. Nossa, mas Judete, desculpa, mas é que essa palavra veio muito bem em conta neste momento, de verdade. Então, muito obrigado por compartilhar. Obrigado mesmo. Aqui, depois manda isso daí pra gente. E aqui no ponto, no 6, ajudar as pessoas ao seu redor, a palavra diz que nós temos que amar o irmão como o Senhor nos amou. E aqui, essa reflexão foi assim, uma ministração que o Gustavo ministrou. O Senhor acordou ele de madrugada, e isso aqui foi um ponto assim que, entendeu? Nós temos que ter essa ajuda. O Senhor acordou você de madrugada, isso foi ministrado no dia, você louvando aqui, você ministrou isso, que o Senhor acordou você, e a comunidade em si, Corban Moriá, ela precisa de união. Nós, como corpo, nós, como a liderança, temos que ter isso, união. E muitas das vezes eu sinto que tem esse bloqueio entre nós, líder, e obreiro, o que seja. Então, isso é importante para nós, para os nossos pastores, para a gente estar ajudando os nossos pastores, porque às vezes as pessoas falam assim: o pastor não vai na minha casa, o pastor não me liga, o pastor não... Gente, o pastor é só um, a pastora é só uma. Então, ela precisa da minha ajuda, da ajuda de todos, entendeu? Então, isso Quando o Gustavo ministrou essa palavra, que Deus acordou ele de madrugada, e falando que tinha uma divisão, isso parece que foi como se uma espada tivesse entrado dentro do meu coração. Por quê? Eu vou falar isso para vocês. Eu estava nesse plano aí, né? Nessa coisa, eu estava tipo separada, entendeu? Então, assim, isso me trouxe a memória que eu tenho que estar no corpo o tempo todo. Vamos ter erro? Sim, mas nós temos que estar ali no foco, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por mim e por vocês. Então, essa última pergunta aqui: você morreria por mim? Então, essa é uma pergunta para nós refletir mesmo e poder entender o irmão do lado. Porque às vezes a gente olha e fala assim: não, aquele irmão não. Entendeu? Uhum. E isso às vezes acontece
com cada um, até mesmo comigo, entendeu? Aquele irmão, aquela irmã, entendeu? Mas a gente tem que amar como o Senhor nos amou. Ele morreu na cruz por mim, morreu na cruz por vocês. Então, isso é super importante. Então, Deus tem, assim, falado tremendamente no meu coração. Hoje, eu estava em casa, né? Que eu fiquei em casa hoje. E eu optei ficar em casa hoje para trabalhar na quarta, tá, gente? E aí, eu meditei, assim, eu falei, Senhor, muitas das vezes a gente perde o tempo em coisas tão banal. Isso eu tô falando também para mim, tá, gente? Então, assim, na oração, às vezes falam assim, eu tenho vergonha de orar. Isso, às vezes, também eu tenho isso, entendeu? Eu tenho vergonha. Eu oro. Meu filho ali, Gabriel, ele fala assim, mãe, quando a senhora começa uma oração, não quer terminar mais, né? E aí eu vou orando, eu esqueço do tempo. Mas, assim, às vezes eu tenho esse bloqueio ainda de orar, assim, quando tem bastante gente. Então, eu tenho orado a Deus para Deus tirar isso, arrancar, na realidade, arrancar dentro de mim. Então, é muito gratificante estar vivendo, como eu falei no começo, o melhor de Deus. E eu quero viver infinitamente mais. Amém. Amém. Quando o pastor falava assim, quando você vai ministrar, falar algo assim de Deus, eu falava assim, eu não. Não, eu não. Comigo não. Isso aí é com Santana. E hoje já queima dentro do meu coração. Entendeu? Então, estou aí só orando a Deus para que Deus venha colocar... A palavra eu já até tenho em prática. Eu preciso agora só focar ali pregar. E pregar. Amém. Deixa eu usar. Que mensagem linda. Obrigado por compartilhar aqui com a gente, né, essa referência de viver o melhor, né, de Deus, porque é o que Deus tem pra gente. A gente viver o melhor nessa terra. A gente não veio aqui para sofrer, né? A gente tá aqui para viver o melhor em Deus, com Ele, né? E quando você trouxe ali a palavra Ebenezer, assim, eu fiquei tipo, meu Deus, é isso, assim, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então ele não nos desampara, ele não nos deixa de nos ajudar em tempo nenhum. Ele sempre vai estar aqui para dizer, eu estou aqui, Ebenezer, eu te ajudo, né? Eu te ajudo na sua vida financeira, como a gente já falou isso, eu te ajudo a ceder, eu te ajudo no seu relacionamento, eu te ajudo no seu casamento, eu te ajudo nas orações, né? De aprovação do que você precisa em Deus. Deus, ele nos ajuda, né? Até aqui nos ajudou, não quer dizer que daqui para frente ele vai deixar de ajudar de forma alguma, ele vai continuar nos ajudando. Hoje mesmo uma mulher casada, ela me mandou mensagem, ela falou assim, me ajuda, preciso restaurar meu casamento. E aí veio assim, eu falei, Senhor, tem misericórdia, né? Porque assim, às vezes é erro parte do ambos, né? Parte do casal. E assim, eu falei assim, eu só posso te ajudar em oração. E ela me respondeu, amém, benção. Aí eu falei assim, ela falou assim, tá bom, então continua orando. Porque assim, como no começo a gente falou, a gente tem que ouvir as duas partes. Então, às vezes assim, e se de repente eu tomasse partido para ela, e aí? E aí eu não sei o que está acontecendo. Tem que a gente sentar com os dois. Isso. Entendeu? E assim, a gente tem feito isso, a gente senta, conversa, porque às vezes a mulher em si, ela tem já mais essa liberdade de chegar para outra, no caso, para mim, falar assim, olha, está acontecendo isso, já o homem, ele já tem mais um bloqueio. Então, isso precisa ser quebrado, entendeu? Porque assim, vai deixar o casamento ser destruído para depois procurar ajuda? Sim. É verdade. É verdade, isso me faz até lembrar do nome do ministério, que é Casal de Pacto. Sim. E aí eu queria até ouvir de vocês o que é isso, um casal de pacto, né? Que a gente vê você ajudando casais em meio às circunstâncias. E pra mim, o pacto é isso, é você tá ali falando, não, a gente tá junto até o fim. Sim. Eu não sei em que circunstância o apóstolo ele criou casais de pacto. E nem o que quer dizer, ele, no ponto de vista dele, né? Mas casal de pacto é você andar junto, uma só carne, é você dividir todos os problemas, é ajudar o próximo,
Enfim, é isso. É um pacto que você fez diante de todos e viver com força, garra, com desejo de vencer, de caminhar com Cristo e não se importar com as perseguições, com os obstáculos, com os ventos impetuosos que virão e seguir. Glória a Deus. Né? E você Seguir acha mal. que esse pacto ele começa no casamento? Ou a partir do momento do namoro já estão com certeza, começando um pacto? com certeza começa no namoro, né? Se não começar bem, desde já do namoro, com certeza, Não para vai consertar fluir. lá na frente vai ter problemas, É né? mais difícil. Aí você não vê a consequência, claro, porque Deus perdoa os pecados, mas a consequência do pecado, nós temos que passar por esse processo aí para que depois a gente não possa cair nos mesmos erros, né? Mas é bom que a gente viva esse pacto desde Do namoro. do namoro, para que possa prosseguir Glória a Deus. sem nenhum problema. Não que não vá ter, né? Vai ter. E a gente Mas estava aí falando. você vai saber viver, enfim, melhor, né? Sim. E nós estávamos falando, né, sobre esses períodos de oração, né, de namoro, né, e entendo que esse pacto, ele precisa ser formado, você trouxe aí, né, que é uma questão de dividir, né, de compartilhar, de estar junto, né, que são uma construção de um relacionamento. E que momento dessa construção de relacionamento é o start, assim, para falar assim, agora estamos prontos para o casamento. Quer responder? Responda. Então, como a gente já falou, tem que ter todo o projeto, toda ali na planilha, para que vocês possam planejá-lo, entendeu? E falar assim, não, aqui agora é o momento, entendeu? Não adianta vocês querer... Você tem que ter ali vocês ter o diálogo, sempre, em qualquer situação. Mesmo às vezes a Mariane, vamos citar, ela não está concordando com algumas coisas. Aí você como O sacerdote. o sacerdote, você tem que, entendeu? Falar assim, não, vamos por essa linha. Vai ter uma linha que vocês vão buscar, que vocês vão chegar no que vocês querem, entendeu? Então é isso. Então vocês têm que sempre ter uma visão espiritual. É importante, entendeu? É super importante. Tem que ter, entendeu? E assim, não adianta eu vou orar por tal coisa, um exemplo, tá? Eu vou te dando assim, do casal. Eu vou orar por tal coisa e você por outra. Não. Tem que estar ali os dois no mesmo foco. Isso é fundamental e importante também. Entendeu? Eu queria ver até uma opinião de vocês em relação a isso do orar junto e do construir junto também, né? Porque a gente ainda acaba tendo essa visão de que não deem um passo maior que a perna, né? Então, Sim. tipo, vocês estão no namoro, já vai orar por aquilo que vocês vão ver junto, tipo, um ministério junto, de viver junto as coisas, porque é isso, todo mundo fala assim, ó, tem passos que é do casal, de casado. Então, como entender também até aonde viver essa vida a dois, de tomar decisões juntos, e a partir de qual momento a gente também escolhe tomar decisões juntos. É importante que desde o princípio também, né, desde o namoro, já se comece, né, a projetar as coisas, orar por aquilo que vocês desejam, né? Porque aí você já chega lá no casamento, já está bem mais preparado, né? Para não deixar para outro momento. Para quando vocês entrarem no casamento, que vocês forem morar juntos, de verdade, estar juntos já, casado, você já tá o caminho já andado, né? Não tem mais nenhum problema de vocês orar juntos, vocês têm que orar juntos, né? Vocês têm que jejuar, vocês têm que orarem, estudar a Bíblia juntos, se puderem, é bom, desde já, né? Porque eu e ela não tivemos isso, de orar juntos, de estudar a Bíblia juntos, até porque eu estudo mais do que ela.
de jejuar junto, até porque ela tem uma certa dificuldade. Eu já não tenho problema nenhuma de ficar um dia todo sem comer. Ela já tem problemas, então é difícil, né? Mas nada impossível, né? É bom desde o princípio. Então, nós não fomos estruturados desde o princípio. Então, nós estamos sendo estruturados agora a orar junto, a estudar junto, a jejuar junto. Ela faz um tempo que ela consegue jejuar. Sim. E eu faço um outro maior, porque eu consigo ficar um dia todo, se for o caso, sem se alimentar, mas não é o caso dela, né? Então, é isso. Eu não consigo, já tenho orado a Deus, tenho pedido para Deus que eu possa me dar força mesmo. Força eu sei que eu vou conseguir, mas eu não consigo. Gente, eu tenho que tomar meu café. Eu consigo fazer... depois que eu tomo meu café, assim, o almoço, a janta, eu consigo de boa. Mas o café, eu não consigo. E olha que eu só tomo... eu não sou viciada em café. Eu tomo café só ali de manhã, quando eu acordo. Que eu acordo fico meio estressada quando eu acordo de manhã. Sou meio preguiçosa. Então, eu tenho que tomar meu café. Eu já tentei, então, assim, eu tenho orado a Deus. Falei, Deus, faça com que eu consiga, entendeu? Eu sei que tem que sair de mim isso, entendeu? Que eu sei que é coisa assim, a dificuldade é minha. Eu não tenho que falar, não, Deus, por que eu não consigo? Não, sou eu. Eu que tenho que me posicionar, mas ainda não consigo. Então, assim, eu tenho orado isso a Deus, para eu tirar isso, me dar força para eu continuar, fazer o jejum de manhã. Que eu faça, que o meu desejo é fazer na hora de eu acordar até onde eu aguentar. Entendeu? Porque o jejum é super importante. Até a pregação. Estou recebendo. Até Deus. Eu creio. Entendeu? E assim, Gia, você compartilhando, né, sobre essa história de viver o melhor de Deus. E o irmão Santana falando dessa dádiva, né, da escolha do casamento. Casar é viver o melhor de Deus. Com certeza. E dentro do casamento, qual que é o maior presente e maior dádiva, né, do casamento hoje? Quando a gente ouve, né, tem muitos movimentos hoje contra casamento, né, muitas coisas contra, falando, né, de divórcios e tudo mais. Hoje, se a gente pudesse deixar uma mensagem falando assim sobre o presente de estar casado, qual que é esse presente de estar casado? Então, eu como mãe, o meu melhor dádiva de Deus é ter meus 2 filhos, entendeu? Então, assim, é maravilhoso ser mãe. Eu não imaginava o quanto é bom ser mãe. Porque, assim, é uma experiência única. Como ser mãe, assim, de 2 meninos que eu creio que em breve vai estar os 2. Não, o Gabriel está aí na caminhada. Eu creio que foi fundamental, porque, assim, às vezes a gente, como pai, mãe, às vezes a gente falha em algumas coisas. Então, quando a gente entrou na Corban e o Gabriel entrou no Ministério do Sementinha, isso foi super importante na vida do Gabriel. Eu e o Santana falamos em casa, falou assim, se o Kevin tivesse tido essa mesma estrutura, né, onde a gente congregava, hoje eu creio que o Kevin não tinha se desviado, entendeu? Como diz o pastor, ele não estava de férias. Então, assim, e aí... Só que, assim, o Kevin é um jovem que ele conhece, ele sabe onde ele está errando, entendeu? E agora ele só precisa se posicionar. E a outra pergunta, assim, que Deus, como... eu já falei eu falava assim, nunca me imaginava casar e hoje ter essa dádiva de Deus na minha vida, assim, é surreal, entendeu? Eu agradeço a Deus todos os dias. Por mais que às vezes a gente tenha as nossas diferenças, não tem essa. Se você dizer que não tem, é mentira. Todo casal sempre tem.
entendeu? E assim, às vezes, pessoas próximas a nós, ele fala assim, eu me espelho em vocês. E isso é muito importante, porque assim, eu não me espelhei nos meus pais. Eu não me espelhei, porque assim, ele não passou essa... Para mim, né? essa estrutura. Para mim, nem para os meus irmãos. Mas eu convivi com pessoas que eu me espelhava. Que é essa minha prima, que quando eu vim para São Paulo, eu morei com ela. Então, assim, eu me espelhava no casamento dela, eu falava para ela. E falo até hoje. A gente não tem muito contato, né? Ela mora em interior de São Paulo. E onde que é mesmo? Mojimirim. Mojimirim. E assim, às vezes eu tenho um pouco contato com ela. Mas aí, às vezes que eu consigo falar com ela, eu falo isso para ela. E hoje, a gente já ouviu isso. Falou assim, a gente quer viver o que vocês vivem. Nós queremos nos espelhar em vocês. E isso nos deixa... Eu fico super feliz. Eu creio que ele também, entendeu? O melhor do casamento, o êxtase do casamento é os filhos, né? Não tem coisa melhor. Esse é o ápice do casamento. Entendeu? Não é ter filhos e deixar aí de qualquer jeito. É ter filhos e criar do jeito que Deus quer que a gente crie, né? Até porque não são nossos. Ele nos deu para que a gente eduque e coloque nos caminhos de Deus e para que eles também um dia possam viver também o melhor de Deus, melhor do que nós vivemos hoje. Né? Sim, isso. Sim. Esse é o ápice do casamento. Os filhos. Não é a riqueza. Não é bens materiais. Não é bens materiais, né? É claro que é bom, mas Deus nos orienta para não se preocupar com essas coisas, né? Sim. Nós temos que se preocupar com a nossa salvação e não com essas coisas. Essas coisas Ele vai nos dar. Né? Deus. E é isso, assim, né? A palavra do Senhor nos instrui, né? O Senhor fala que vão e povoem a terra, né? Multipliquem, né? Este é, de fato, um propósito do casal, né? Que é trazer... Para mim, é a coisa mais poderosa, gente. Né? Eu acho que a gente, às vezes, perde essa noção, né? De que nós, enquanto humanidade, temos o poder de criar outros seres humanos, de produzir outros seres humanos, né? De fazer outros seres humanos. Isso é muito poderoso, gente. Isso é muito surreal, né? Alguém nos construiu, né? Eu tô aqui hoje por conta de um relacionamento dos meus pais, né? Então, nós temos esse poder gigantesco, né? De constituir filhos. E hoje, assim, até, né, louco isso, porque a gente tem ouvido muitos jovens, né? Até moças, adolescentes, virando e falando, eu não vou ser mãe. Eu, mãe? Jamais. Não tá nos meus planos ser mãe. Né? Então, assim, tem se levantado muito, né? Assim, essa onda aí, eu creio que às vezes é do inferno mesmo, que é contra o propósito de Deus. Da família, né? Exato, assim, dessa continuidade, dessa extensão geracional. Né? Então, é um perigo absurdo, né? Então, estarmos em oração aí todos os dias para que esse mal seja cessado. Né? Em nome de Jesus. Amém. Né? E que a gente consiga constituir. Em nome de Jesus. Os jovens, eles têm uns pensamentos, não todos os jovens, tá, gente? Não vou, mas assim, igual você falou que eu não quero ser mãe. Falei, meu Deus, tem misericórdia de uma jovem dessa. Eu não quero... olha o meu corpo. Eu estragar meu corpo? Falei, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Porque assim, eu já ouvi isso, tá, gente? Jovem que falava assim, eu falei assim, Deus, tem misericórdia. Aí eu colocava a mão e falei, Senhor, que os pensamentos saiam da mente dela, né? Para que Deus não ouça essa palavras, né? É muito pesada. Super. Entendeu? Então, temos que só orar de fato, se posicionar. Os jovens, né? Exato. Meu Deus. É isso, gente. Eu acho que ter filhos é um presente de Deus, né? Ele entregou seu próprio filho, né? Por nós. Né? Então, o próprio Deus já é constituído em família. Sim. Né? Então, ele é conhecido como
o grande Pai, né? Essa Abba paternidade, Abba Pai, né? E o seu Filho, né? Filho do homem, que é o nosso Cristo, né? Então, fico muito feliz de podermos nos levantarmos como igreja para denunciar esse espírito mesmo que tem entrado, né, dentro das igrejas, para tentar secar os ventres dentro dos lares, exato, para distinguir, né? A gente estava aqui nos bastidores falando, né, de antigamente 28 filhos, sua avó, Minha avó. 28 filhos, Meu né? Deus. Então é isso, assim, é multiplicar, é de fato estender a família. E aí também entra muitas outras questões que a gente vive hoje enquanto sistema socioeconômico, ambiental, político, né, de como construir essa família também, né, enfim, mas não precisamos entrar aqui. Mas pra gente já caminhando pro final, né? Cadê a solta a plateia? voz aqui. Ah. Boa plateia. Que coral, né? Aí sim, Gostei. eu quero esse coral toda a gravação. Fechou. Mas pra gente encerrar aqui, né, eu gostaria de perguntar se vocês gostariam de deixar uma mensagem, Sim. né, para todos os casais, para todos os solteiros que estão buscando casar, para aqueles que estão entrando no namoro, né, tudo isso, toda essa história, toda essa jornada aí que a gente vive, né, de relacionamento, né. Nós somos troca, transações, né, nós estamos em constante movimento, e é importante caminhar com alguém, né, ter uma parceira, ter um parceiro, pra gente se fortificar, pra gente caminhar juntos e ir mais longe, porque ninguém vai longe sozinho. Sim. Né? Você pode subir lá em cima do ponto da ponta da montanha e falar, subir, olhar pro lado, não tem ninguém, e aí? Né? Então, como é legal subir a montanha com alguém, né? Chegar lá em cima e saber que você tá com alguém que contribuiu, que te ajudou na jornada e tudo mais. Então, quero pedir aqui pra gente ir pra esse final, né? Uma mensagem aí que vocês gostariam de entregar pra toda essa galera que tá vivenciando isso. Tá bom. Para os jovens, nós vamos citar aqui mandamentos, né? Que Deus fala assim, que amai a todos como Ele nos amou, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Sim. Outro mandamento que fala assim, que os jovens respeitem os seus pais para que os seus dias sejam prolongados na terra. O que eu entendo com isso é que se você não respeita seus pais, se você não honra os seus pais, então seus dias serão diminuídos na terra. Então, para você não ter seus dias diminuídos na terra, então respeite os seus pais. São autoridades constituídas, né, sobre você. Então, nós temos autoridades constituídas por Deus, por homem e por lei. Nós temos que estar obedecendo essas regras. Uma vez que você não obedece essas regras, esses mandamentos, esses órgãos, os governantes, os que estão acima de nós temos problema, né? Então, a autoridade maior sobre os filhos é os pais. Se você não obedece os seus pais, então os seus dias não serão prolongados. Então, se você quer os seus dias prolongados na terra, obedeça, respeitem os seus pais. Amém? Isso é muito bom. E que ajudem os seus pais nos afazeres dos dias deles. É normal de uma família de Cristo. Tem que ajudar os pais. Ainda que você apenas lave o seu copo, sua caneca do café, você está ajudando a sua mãe. Então, hoje a gente vê os jovens que não querem ajudarem nos afazeres da casa. Isso forma homens também. Não vai cair as mãos, você não vai se tornar menos porque você está ajudando os seus pais. Para os casais, né, que realmente eles dialoguem, que coloquem os seus problemas um para o outro, enfim, né, porque é normal que a gente tenha os problemas, mas também não é normal você esconder os problemas um do outro, né? Tinha uma senhora que ela estava congregando aqui com a gente e da pandemia, ela subiu e eu perguntando do esposo dela, ela falando que estava bem, né? Ele não vinha para a igreja. E ela falou assim, e eu falei, mas e os negócios, né? Ela falou assim, tá bem, mas ele não faz do jeito que eu gostaria que ele fizesse, né? Mas de uma coisa eu admiro nele. Toda vez que ele tem um projeto, que ele ganha uma concorrência para fazer,
ele me apresenta. Olha, filha, é isso aqui. E eu falo para ele, ajoelha que eu vamos orar. E ele ajoelha, né? Porém, não era isso que ela queria. O trabalho que ele faz, eu acho que não agrada ela totalmente. Mas ele faz uma coisa interessante. Ele apresenta o que aconteceu, né? E ela ora e ele aceita a oração. E no final do mês ele passa para ela, ó, esse foi o que entrou, esse foi o que saiu. Isso aqui é o que restou para nós. Esse é o nosso lucro, esse é o nosso ganho. Então ela falou assim, então eu admiro muito isso nele, porque é isso que tem que fazer, né? Ainda que ele não reconheça o Deus dela, que ela serve, mas ele reconhece o poder de Deus, o poder da oração, né? E apresenta para ela, olha, filho, o projeto é esse. Então é isso, a gente tem que ter diálogo, apresentar os nossos planos, nossos projetos, um para o outro, me ajuda aqui em oração, que eu gostaria de fazer isso, concordar, ou então apresentar algo melhor, né? E não denegrir o projeto da pessoa, os planos. É isso, viver em casamento é isso. Amém, glória a Deus. Amém. Gil? Sem palavras. Você entregou todo mundo. Entregou. Glória a Deus. Ajudar. Eu conheci um rapaz que trabalha comigo, que a esposa dele, ela está terminando a faculdade dela em veterinária, né? E eu falei para ele, e você? Ele falou assim, não, também vou fazer veterinária. É que eu estou ajudando ela a terminar o curso dela. Uma vez que ela terminou o curso dela, aí ela vai me ajudar a fazer o meu, porque não tem condições dos dois estudarem, né? Os dois fazer o curso, cada seu curso no mesmo tempo. Mas é isso aí. Então, qual é a necessidade dele primeiro? Foi que ela fizesse primeiro, né? Para ela sair do trabalho. Ela estava e já trabalhar no dela, né? Exercer a profissão dela. E depois, então, é isso aí. Ver o projeto, se não dá para os dois estudar ao mesmo tempo, se der, melhor ainda, porque as ideias vão bater melhor, né? Vão entender, um vai ajudar o outro, né? Mas se não, que um faça primeiro realize primeiro os seus projetos, depois não deixar de ajudar o outro, de incentivar o outro também a crescer. Glória a Deus. Amém. E isso é honra. O esposo está honrando a esposa. Isso é honra. Então, assim, nunca, às vezes, assim, o mesmo projeto dela é dele, entendeu? Mas aí ele optou para ela estar fazendo primeiro. Então, isso é honra do esposo para com a mulher. Amém. É uma forma de honra. Não deixa de ser. Porque ele podia muito bem, como sacerdote da casa, falar assim, não, eu vou fazer primeiro, né? Sim. Não, você faz primeiro. Amém. Né? Isso é uma maneira também de honrar também a esposa. Que lindo. Com certeza. Que viemos honrar, né? Sempre nossos parceiros, a pessoa que está com a gente, honrar nossas lideranças, honra Pai e mãe. pai e mãe, né? Como foi bendito, para que se prolongue nossos dias na terra. A honra é um princípio de vitória, né? De conquista e de avanço. Né? Então, muito, 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 muito obrigado, gente. Amém. Que presentaço ter vocês aqui. Vocês sentiram falta de falar alguma coisa? Não. Não, falaram tudo. Não, Entregaram nossa, tudo. Entregaram tudo, derramaram tudo. tudo. Acho que teve algumas falhas, né? Mas isso, ao decorrer... Olha, não, tá tudo Foi tudo certo, foi perfeito. perfeito. Como Lindo Deus quis. demais. É isso aí. Lindo demais. Muito bom. Pelo amor de Deus, tô aqui agora. Fico aqui, honrado assim, de estar aqui foi um com vocês, presente. tá bom? Muito, muito E obrigado. precisando de voltar, nós retornaremos. Com certeza. Pós-congresso, para eles contarem o que puderem. Pois é verdade, Ou contarem muito bem o lembrado. que puderem, né? Conta aí, né, do congresso para as pessoas que não compraram, não adquiriram, sim. ainda tem oportunidade, que Tem. quer esse congresso aí, Tem, né? tem. Faz aí agora Então, o nosso comercial. congresso vai ser realizado em dia 25, 26 e 27 de novembro de 2022, lá em Serra Negra. O valor para participar do congresso é R$ 1.300 por casal, né?
E para quem vai conosco aqui da Corbã Muriá, tem mais R$200 da passagem do ônibus. Porém, quem vai com seus veículos é só 1.300 e você pode dividir aí o combustível com alguém. Mas seria bom que fosse conosco. Então, dá tempo, ainda tem vagas. O hotel ele tem 98 suítes, ele foi fechado só para nós, porém nós ainda temos vagas ainda. Acho que nós tínhamos, até quinta-feira passada, 56 inscritos, e o dono do hotel lá, ele falou assim, que se a gente fechasse 70 casais, ele já fechava o hotel só para nós. Então, quer dizer, ainda tem vaga, né? Tem bastante vaga, mas teve bastante pessoas que se inscreveram essa semana, acredito que vão se inscrever mais até o final, né? E é isso aí, invista no seu casamento para você não ter que correr atrás depois. É bom, muito bom. Então venha participar conosco todo ano, nesse mesmo período, de novembro. Nós estamos realizando os nossos congressos de casais, casais de pacto, em algum lugar de São Paulo, alguma cidade do interior de São Paulo. A ideia é essa, nunca ser no mesmo local. Realizamos 2 anos em Sorocaba, e 1 ano lá em Itaquera, no Centro Apostólico, e é isso agora em Serra Negra. A ideia é que cada ano a gente vá para algum lugar diferente. Ano que vem, né? Não sabemos aonde. São Paulo, Brasil, mundo. É isso assim, gente. Já vamos preparando aí, em nome de Jesus. Que presente, gente. Então, eu quero aqui reforçar mais uma vez o meu agradecimento, né? Por vocês estarem aqui, semeando sobre as nossas vidas, contribuindo com tanto casais, né? Tanto solteiros, quanto pessoas que estão aí vivenciando essa vida 2, né? Obrigado por vocês, de fato, serem luz e sal, né? Na vida de tantas famílias que estão precisando, serem de fato esse elo de reconstituição, de reconstrução, né? Da base familiar, né? De tudo aquilo que nós acreditamos enquanto palavra de Deus, né? Para a nossa sociedade, para nossas famílias. Então, obrigado por vocês representarem tudo isso e que o Senhor continue dando força, sabedoria, né, muito discernimento espiritual, que o Senhor dê cada vez mais unção, dupla unção sobre a vida de vocês, para que vocês possam, de fato, vivenciar ainda obras maiores e melhores, né, de que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para esse ministério. Em nome de Jesus, né, eu creio que é só o começo ainda. Né? De muitas coisas que o Senhor vai derramar, né? Eu creio que Deus vai abrir as portas aí, vai começar a derramar um novo rio sobre a vida de vocês, para que vocês desfrutem de verdade e todo dia, não somente esse ano, mas pro resto da vida, o melhor de Deus. Né? Que é viver esse melhor de Deus. Então, obrigado por estarem aqui com a gente, né? E vivendo esse processo do melhor de Deus nessa terra. Então, obrigado de verdade, né? Muito obrigado. E vocês também que estão em casa, muito obrigado aí. Vocês aqui, que estão em casa, muito obrigado. Plateia, aqui é a nossa plateia, muito obrigado. Glória a Deus, aleluia. Plateia. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Amém. Quer falar alguma coisa, Gil? Bem, quero agradecer a todos vocês que nos convidou para estar aqui. Plateia, né? Os que estão vai nos assistir depois, né? Agradecer os nossos pastores, a pastora Carol, pastor Jaso, pastor William, a pastora Lude, que assim eu sei que eles têm sempre orado por todos, né? Então isso é muito importante. Nós estamos aqui de pé porque temos oração e temos palavra e sempre está nos dando o melhor de Deus, né? Então isso é super importante. Amém. É isso aí. Amém. Então, que nós possamos, nós, família, comunidade, possamos viver o melhor de Deus. Amém. Também quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade, por estarmos aqui, por Ele ter nos escolhido. Agradecer ao pastor Jason, a pastora Carol, pastor William, pastor Ludmila, toda a liderança, todo o corpo, porque todos eu acho que oram por nós, né? Não falando só da liderança dos pastores, mas os irmãos também, eles nos ajudam em oração. As pessoas têm nos falado isso. Eu tenho orado por vocês, tenho orado pelo ministério de vocês. Então, quero agradecer a todos e que Deus venha derramar sobre toda a porção necessária no dia a dia para que possamos viver o melhor de Deus. Amém? Amém. Muito obrigada. Obrigado. Realmente é muito bom sentar para ouvi-los aqui. Saiu muitas chaves e sementes nas nossas vidas. Tenho certeza que na vida de quem
estava de casa ouvindo. Muito obrigada por ter ficado até aqui o final, por ter ouvido essa palavra. Compartilha, seja você também um semeador em outras vidas, porque sabemos que pessoas vão precisar ouvir essas palavras, vão precisar ouvir nem seja uma frase desse podcast, porque nós sabemos que uma frase pode transformar a vida dessas pessoas. Então, compartilhe e também convidamos você a não só para ser um solo fértil que recebe essa palavra, mas também para ser um semeador. Como você tem visto, nós estamos aqui com esse projeto, com esse ministério sendo construído. Então, se você sentir no coração, se Deus te guiar, quiser semear nesse projeto, quiser semear em nossas vidas, quanto ministério, seja em recursos financeiros, ou seja, com objetos de produção, que vocês veem, aqui tem muita coisa por trás das câmeras, que um dia vocês vão conhecer. Então, se Deus tocar no seu coração, venha semear também em nossas vidas. Nós estamos aqui para receber também a boa semente. E obrigada, não deixa realmente de curtir, compartilhar, ativar o sininho, se inscrever no canal, manda pra geral, se inscreve no canal da igreja e comenta, né? A gente quer ver pessoas comentando, engajando, porque... Procure a gente, fale com a gente. Conte seu feedback, né? De verdade, a gente ama Para a ouvir. gente no corredor, fala assim, vocês são do tudo, podcast? né? Meu Deus! Sim, não, pode parar, A gente ama a ouvir. gente não morde, a gente é do A gente bem, é legal. A gente é legal. A gente é muito legal. Então conte E é sempre isso. com a gente. E obrigado mais uma vez, valeu e beijos. Tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe a todos. Amém.